Boa noite, pessoal. Hoje é um dia super especial para o canal MMA Debate. A gente sempre que tenta, da melhor maneira possível, fazer um resgate da história das artes marciais, seja do jiu-jitsu, da luta livre, do Muay Thai, os grandes nomes da época do Vale Tudo, do MMA também. E como a gente historicamente já conseguiu fazer mais de 350 entrevistas com vários dos maiores nomes da história das artes marciais no país, mas existem alguns ainda que faltam para a gente, ou que faltavam. E um desses que eu sempre tive muita vontade de entrevistar, eu vou começar a entrevistar agora junto com o meu amigo Luiz II, é o grande mestre Francisco Mansur, um dos nomes mais importantes da história do jiu-jitsu, e vou contar com a ajuda do meu amigo Luiz II da página Origens do Jiu-Jitsu, uma página fantástica que fala muito sobre o jiu-jitsu, muito sobre a história do jiu-jitsu. Sigam essa página, Origens do Jiu-Jitsu, no Instagram. Uma honra estar te recebendo aqui, mestre, você que é um dos nomes mais importantes da história do jiu-jitsu no mundo. Uma honra estar recebendo você aqui. Muito obrigado. E estou pronto a responder as perguntas que vocês precisarem. Vou começar dizendo, meu nome é Francisco José Mansur. Sou mineiro, nasci lá na Zona da Mata, num lugarejo chamado Cachoeira Alegre, que não tinha cachoeira nenhuma, só era alegre. Mas cachoeira não tinha, não. É dono da página Origens do Jiu-Jitsu, também vai ajudar aqui na live, ele que é faixa preta de judô, né, e um grande pesquisador das artes marciais. Uma honra estar te recebendo aqui, Luiz, para ajudar a fazer essa live com o grande mestre. Boa noite, mais uma vez obrigado, grande Floresto. Você é um anfitrião, uma pessoa extraordinária. Mais uma vez eu agradeço pelo convite de poder estar aqui entrevistando o grande mestre Francisco Mansur, essa figura tão importante que está até hoje aí abrilhantando o mundo do jiu-jitsu brasileiro. Só tenho a agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Fala um pouco para a gente, né? Você que escreveu o seu nome com letras de ouro dentro da história do jiu-jitsu, fala para a gente como é que começou o jiu-jitsu na sua vida, a primeira vez que você escutou sobre jiu-jitsu. Conta um pouco para a gente sobre o início da sua jornada dentro da arte suave. Bom, quando eu morava na roça, né? Mas o meu pai era um visionário. E como eu tinha muitos irmãos, o meu pai achava que tinha que ir para uma cidade maior para poder a gente estudar. Então a gente saía da fazenda de manhã, de madrugada, ia para a cidade maior que ficava a 22 quilômetros, chamava Muriaé, onde eu passei uma boa parte da minha juventude. E nessa cidade todos nós fomos estudar. E eu tinha 7 anos só. E quando eu cheguei na escola, né, bobão, né, mineirão e lá da roça, tinham uns alunos repetentes, tudo maior que a gente, mais forte, né? E dava trote na gente, tinha tudo. E eu apanhava demais. Então tinha um cara grandão que chamava Neném, mas de Neném ele não tinha nada, ele era o maior da turma e forte. Ele me batia todo dia, eu tomava minha merenda e fazia coisa comigo, não só comigo, mas com a garotada menor, né? E eu não tinha coragem de encarar ele, porque eu sabia que ele dá mal, um cara muito forte. Aí eu fui para o meu pai e falei com meu pai, eu não quero mais estudar, eu quero voltar para a fazenda. O papai falou, você está maluco? Ninguém deve ser estudar. Por que você quer fazer isso? Eu contei para ele que eu estava apanhando na escola, o tal do neném. Aí ele virou para mim e falou assim, fica tranquilo que eu vou te ensinar uma coisa que nunca mais ninguém mais vai te bater. Eu falei, o que o senhor vai me ensinar? Vou te ensinar jiu-jitsu. Eu nem sabia o que era isso, né? Peguei e falei, mas como é que o senhor sabe isso? Ele falou, eu não vou toda semana ao Rio de Janeiro. Meu pai era um empresário bem sucedido, e ele tinha uma empresa de transporte de caminhão muito grande. E toda semana ele ia ao Rio de Janeiro, né, logo depois da guerra, para pegar farinha de trigo, porque não tinha farinha de trigo na minha cidade. E ele tinha uma fábrica de macarrão, tinha uma fábrica de vidro, tinha uma opção de coisa que dependia da farinha. Aí ele falou, não vou toda semana lá, eu tenho aula com o cara que inventou o jiu-jitsu. Quem é? Ele falou, Hélio Gracie. Falei,
Quem é ele? É um brasileiro, natural do Pará, que é um tremendo lutador. Ele é pequenininho, magrinho, mas ele brinca comigo. Meu pai tinha quase 2 metros de altura. Ele falou que o Hélio batia nele a hora que queria. Né? Eu não acreditei muito, mas naquele tempo a gente não contrariava o pai. Né? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí meu pai, toda vez que ele ia ao Rio, ele trazia jornais, revistas que tinha o Hélio. E aí eu passei, como ele, a admirar o Hélio e lendo as coisas do Hélio e tudo mais. Mas voltando ao assunto da escola. Aí ele começou a me ensinar, ele pegou os sacos de farinha assim, encostou um no outro, botou uma lona de caminhão por cima, e ele brincava comigo lá, me ensinava as coisas, me ensinava posições, por exemplo, chave de braço, gravata, mata-leão, ele me ensinava isso tudo. Chamava queda de balão, e aí, como ele se animou dando aula para mim, os amigos dele iam lá para fazer aula com ele, treinar com ele. Ele era faixa branca, ele não usava outra faixa não ser a branca. Acho que nem kimono ele tinha, não estou bem lembrado, não. Ele usava uma faixa branca amarrada por cima do short. Muito bem. E aí, 3 meses mais ou menos de aula, a minha cabeça mudou, sabe? Aí um dia eu estava na escola, esse neném chegou, eu estava com um pedaço de bambu assim na mão, ele resolveu me tomar um bambu, quando ele puxou, eu não larguei. Me dá isso aqui, eu não dou, não. Não sei onde é que eu tirei coragem, já é a influência do jiu-jitsu, né? Fosse antes, eu tinha, toma aqui, né? Que é outra, eu vou procurar para você. Mas na hora eu encarei ele, falei, não. Aí ele pegou o bambu com as 2 mãos, ele puxava e rodava assim, em volta dele, aquele fortão, né? Aí, numa bobeira que ele deu, eu tinha visto meu pai dar um tomoe-nage lá na academia. Sentar e botar o pé na barriga, eu não conversei. Puxei ele aqui, ele saiu voando, caiu de cara no chão, ele era grande, né? Ralou tudo. Eu levantei para brigar, ele começou a chorar. Aí, na hora que eu estava afim de pegar ele, que eu já estava muito humilhado, né? E estava todo mundo olhando. Aí vem correndo a professora e manda parar, que isso? Eu ainda fiquei, durante uma semana inteira, escrevendo 100 vezes, não devo brigar na escola, não devo. Todo dia depois da aula, quer dizer, eu não era o culpado, mas segurei o abacaxi. A partir dali, minha vida mudou. Comecei a treinar com meu pai, e virei o herói da escola, a garotada toda só andava comigo. O neném era meu maior amigo, ficou meu amigo a beça depois do concurso. E aí nós andávamos sempre juntos e tal, ficamos nisso. E meu pai me dando corda. Eu tinha 13 anos, Luiz Eduardo aí. Eu tinha 13 anos de idade quando inaugurou um campo de aviação lá na minha cidade. E tinha o gerente da mecânica dos caminhões do meu pai, ele era piloto de avião. E aí, quando ele ia para a prefeitura comprou um teco-teco, ele ia para outras cidades, eu ia com ele, me empolguei com a aviação. Quando foi na inauguração do campo de aviação, a aeronáutica mandou um monte de aviões para lá e um monte de. Foi até um capitão junto com um cadete, e eles voaram lá e tal. E eu caí nas graças do capitão e ele me levou no avião e fez pirueta e tudo mais. Aí fiquei mais empolgado. Aí eles distribuíram um monte de folheto para quem quisesse ir para a aeronáutica ir lá. E eu peguei os folhetos e fui todo animado falar com meu pai. Né? Pai, eu quero ir para a aeronáutica. O que é isso? Eu falei, é uma escola de cadetes, eu quero ser piloto de avião. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim para mim, você tem asa? Ele mesmo respondeu, não, você não tem.
você voa? Ele mesmo respondeu, não, você não voa. Quem voa é passarinho. Dá um defeito naquele trem, lá em cima, aquilo cai e você morre. Eu não estou preparado para perder meu filho, não, você não vai, não. E depois que meu pai falava, era que nem meada e persa, né? Não voltava atrás de jeito nenhum. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu quero ir para o aeronáutico, eu quero voar, eu quero ser piloto. Aí, um belo dia, já estava caminhando para os meus 14 anos, eu resolvi fugir de casa. Aí eu armei um plano, porque eu fugi para Juiz de Fora, ele mandou me buscar. Eu fugi para Belo Horizonte, ele descobriu, mandou me buscar. Aí eu tracei um plano, fui para Rio Bahia, falei lá na guarda rodoviária que meu pai tinha mandado eu ir a São Paulo resolver um problema de um caminhão lá, né? Eu era bem precoce, bem amadurecido, fazia barba no barbeiro e tudo mais, né? Então o coitado rodoviário não sabia de nada, parou um caminhão que ia para São Paulo e eu fui para São Paulo. Quando cheguei no Brás, desci, estava cheio de motorista do meu pai lá com os caminhões, ainda pagaram meu almoço ainda, né, que não foi nada bom. E eu fiquei lá. Quando eles foram, depois do almoço, tirar a soneca deles, porque eu sabia que eles tiravam a soneca para poder voltar dirigindo os caminhões, né? A viagem era longa. Aí, quando eles foram para dormir, eu fui lá, perguntei ao dono da pensão, onde é que a gente tinha comido, como é que eu fazia para ir para a rodoviária. Aí ele pegou, me ensinou, eu peguei uma lotação para a rodoviária. Antigamente era rodoviária, hoje é a Cracolândia, né? Antigamente é aquela rodoviária imensa. Aí eu fui lá, comprei uma passagem noturna para o Rio de Janeiro. Quando saltei no terminal rodoviário da Praça Mauá, que eu saía andando assim, eu vi Avenida Rio Branco. Aí eu falei, puxa, é aqui que é a Academia Grace. Aí eu falei, vou lá. Eu sabia tudo, endereço, tudo. Aí eu saí a pé, andando pela avenida e fui lá conhecer o Hélio Grace. Bom, o meu contato com o Hélio Grace, ele me ganhou ali, sabe? Eu cheguei lá, a secretária falou que ele estava ocupado, perguntou se eu tinha hora marcada, não sei mais o quê, aquelas coisas normais. E eu disse que não, que eu era do interior e que estava ali, queria só conhecê-lo. Meu pai é que era aluno da academia. Falei com ela. Ela falou, ele está dando aula. Senta ali naquele sofá, assim que ele terminar, eu mando ele falar com você. Fui para lá, sentei. Mas como eu tinha viajado à noite, eu estava morrendo de sono, né? Aí eu, cochilando lá, quando eu ouvi uma voz assim, enérgica, aí eu olhei, ele estava dando uma bronca na secretária, assim, o que ela fez? Aí ela falou com ele, se explicou lá, não dava para eu entender direito. Aí ela apontou para mim. Aí ele veio andando na minha direção. Quando ele chegou perto de mim, que eu vi que era ele, pelas fotos que eu via, né? Revistas, jornais, eu vi que era ele. Aí, cara, eu fiquei do meu pai contar tanta coisa dele, eu fiquei tão emocionado que eu não conseguia falar, a minha voz não saía. Ele me olhou assim, assustado, falou, está sentindo alguma coisa? Me chamou de senhor, o senhor está sentindo alguma coisa? Eu não sei, eu estou emocionado. Ele falou, que bobagem, eu sou um homem igual a outro qualquer. Aí me deu um abraço, apertado. Falei, tá vendo? Só de carne e osso, isso é bobagem. Isso é o pessoal que faz um escarcel ao meu respeito. Falei, meu pai fala muito no senhor. Ele falou, quem é teu pai? Eu contei para ele. Meu pai é de Muriaé, tem aula com o senhor aí toda semana. Aí ele falou, um Turcão! Aquele homem é muito forte, falou para mim. E aí eu fiquei com o apelido na academia, logo no princípio, quase um ano, fiquei com o apelido Turquinho, por causa do Turcão, que era meu pai. E aí, a vida, ele pegou e falou, e você veio fazer jiu-jitsu? Eu falei, não, senhor, eu tenho um sonho, eu quero ser piloto de avião. Aí ele repetiu as mesmas coisas do meu pai. Eu fiquei até cabreiro, falei, cara, esse cara está sabendo. Você tem asa? Não sei, mas falou, igual meu pai falou, ele falou.
Aí eu fiquei assim, observando para ver se de fato ele tinha falado com meu pai ou não. Aí ele, quando eu falei que era meu sonho, ele respeitou o meu sonho, não tocou mais no assunto. Aí eu fui embora para o Campo dos Afonso. Fiquei lá, não me dei bem lá, porque o trote lá era muito bravo. Aí acabei brigando lá com o cadete, aí tive que sair corrido de lá também. Aí fui para o Parque da Uni, eu tinha visitado o Parque da Uni no aterro do Flamengo, e coincidentemente tinha o zelador lá do parque, era da minha cidade. Aí conversei com ele, falei, cara, eu estou aí numa situação difícil, eu ajudo você a fazer a manutenção do parque e você deixa eu dormir aí. Claro. Aí me levou lá, no carrossel, tinha uma charrete no carrossel, tudo carrossel. E dava para dormir legal. Eu dormia encolhidinho, mas dormia. E ali, à noite, eu terminava o trabalho junto com ele, dormia, e durante o dia eu ficava andando por ali para conhecer, né? Não tinha nada para fazer. Eu estava andando pela Lapa um dia, aí escutei gritar, Chico! Aí eu olhei, ninguém me conhece, quem é que está gritando meu nome? Aí eu olhei que não sou eu. Continuei andando, o cara gritou de novo. Aí eu olhei e o cara começou a balançar a mão lá do outro lado da rua. Aí que eu vi que era um cara lá da minha cidade também. Era mais velho do que eu e chamava Adão. A gente chamava ele de Adão Cluso, porque ele só andava bem vestidinho. Né? Aí ele, está fazendo o quê aqui? Que eu falava, eu estou estudando e tal. Conversa. Estava mais perdido que cego em tiroteio. Aí ele Ele falou, vamos na CM comigo. Eu falei, o que é a CM? Aí ele me explicou. O que está fazendo lá? Eu estou nadando lá. Eu falei, mas eu não sou sócio. É um clube? Ele falou, mas eu não sou sócio. Ele falou, não posso levar um convidado. Aí eu fui com ele. Chegou lá, me emprestou uma sunga naquele tempo. O short que a gente usava era sunga. Me emprestou uma sunga preta. E eu estava lá. Mas como eu era nadador na época, lá na minha cidade, fui recordista de natação, eu era bom da água, sou bom na água até hoje. Então, sou mergulhador, sou tudo isso. Aí, então, ele estava nadando lá e eu vi aquela piscinona, beleza, acostumado a treinar todo dia, né? Aí, por cair na água e sair nadando. Eu vou, viro lá, volto, viro aqui, volto. Me empolguei, estava acostumado a nadar 2 metros todo dia. Nadei. Quando eu estou chegando, uma vez lá tinha um cara de camisa social, de calça bag, em pé na beira da piscina. Eu falei, sujou. Aí fui nadando, virei, voltei, vim nadando e bati a mão na borda e sentei, levantei, fiquei em pé perto dele. Aí ele perguntou para mim assim, você nada por onde? Eu falei, por lugar nenhum. Nada porque eu gosto. Aí ele falou, você não é do Flamengo? Eu falei, não. Aí ele falou, você não tem nenhum contrato com clube nenhum? Eu falei, não, senhor, eu sou do interior de Minas. Contei para ele. Aí ele falou, vem comigo. Eu falei, sujou, estou na rua, né? Porque procurando uma doce, mas não via o Adão. Aí ele chegou numa salinha pequena, assim, sentou na máquina de escrever, perguntou meu nome, falou, você tem documento aí? Falei, está na minha roupa lá no vestiário. Aí ele falou, vai lá e pega. Aí eu fui lá, peguei e trouxe a minha carteira para ele. Ele fez a minha carteira. Aí tinha uma Polaroid assim do lado, ele tirou um retrato meu, bateu um carimbo, assinou, falou, então você agora é sócio atleta da CM. Eu falei assim, qual é a minha vantagem? Ele falou, Deus dirige a vida da gente do jeito que ele quer, né? Perfeito. Aí ele falou, eu falei, ele me deu a carteira e falou, eu perguntei, qual a vantagem? Ele falou, você pode vir toda manhã nadar, você vai competir pela CM, você vai nadar e vai
vou te levar lá na cantina do Baiano, e o Baiano você pode comer lá na cantina, não paga nada. Falou comida, falou a palavra mágica, né, que eu estava num perrengue danado. Aí eu fui lá no Baiano, conheci o Baiano, acabei ficando amigo do Baiano, chamava Antônio Gentil, lá de Xique-Xique, na Bahia. Aí e eu conhecia Xique-Xique, eu fui pescar lá uma vez, o Rio São Francisco da Margem. Hoje é uma cidade grande, Xique-Xique, mas naquele tempo não era. Aí ele falou para mim, o Baiano falou para mim, você mora onde? Aí eu contei para ele, falei, não, Baiano, eu não moro, estou dormindo lá no Parque da Uni, no Flamengo. Aí ele pegou e falou, não, você vai ficar aqui. Aí me levou lá dentro, no depósito dele, tinha um espaço, ele comprou um colchonete, botou lá para mim, poxa, eu dormi bem pra caramba. Tinha umas baratinhas, mas tudo bem, ele estava melhor do que lá. Aí fiquei lá com ele, e aí fui ficando amigo dele, comecei a ajudar ele, quando tinha muita gente. Na cantina eu ajudava. Ele até começou a abusar, começou a sair, me deixar sozinho na cantina. Ele ia no banco, fazia as coisas, e eu ficava lá, anotava tudo, acertava tudo com ele. Eu trabalhava para o meu pai lá em Muriaé, né? Sabia fazer tudo. Aí ele ficava todo feliz comigo, começou a me dar um troco, melhorou a minha vida mesmo. Quer dizer, eu comia, comecei a almoçar, jantar, tudo lá na cantina. Eu nadava, comia, nadava outra vez, comia, só ia para lá para a cantina quando precisava, ou então para dormir. Aí um dia eu estou sentado na espreguiçadeira lá, assim, deitado, estou escutando uns gritos. Ei, não sei o quê, blum, ei, blum. Aí eu subi uma escada de cimento assim, cheguei lá, tinha um tatame, cara, monstro. Parecia até uma quadra de basquete, tudo de tatame. E tinha um japonesinho, cabeça branca lá, pequeno. E eu entrei assim sorrateiramente, tinha uma porção de poltrona na laterais, eu sentei. Mas à medida que os caras estavam lutando lá, eu comecei a torcer aqui, né? Já estava, como é que chama? Já estava com as ideias de luta, né? Aí ele perguntou para mim assim, você quer treinar? Eu falei, poxa, eu não sou sócio. Você não é o Chico da piscina? Eu falei, sou. Você pode treinar, você é sócio atleta. Ele falou, treinar, ele falou, sócio atleta. Aí eu falei, não tem problema? Ele falou, não. Eu falei, mas eu não tenho essa roupa aí, nem sabia que chamava judogi, né? Não tem essa roupa aí. Aí ele pegou e falou, não, isso não é problema. Foi lá no vestiário, trouxe um kimono daqueles antigão, não sei se vocês pegaram isso, vocês são jovens, amarelo, cara, sabe? Aqueles kimono, parecia mais uma armadura, todo duro, né? Aí ele me deu o kimono. Peguei e falei, onde é que eu posso lavar ele? Perguntei, ele falou, você traz aí, nós temos lavanderia aqui, esse kimono agora é seu. Chama kimono. Falei, tá. Eu comecei a treinar. Quer dizer, treinava todo dia, a tarde inteira, e fazia natação de manhã, treinava judô. Aí disputei campeonato carioca na minha faixa etária. Ganhei medalha de ouro, tenho a medalha até hoje. E aí fiquei mais do que conhecido dentro da CM. Todo mundo falava comigo. Um dia eu estou chegando na academia, na CM, aí o Baiano me chamou. Chico, vem cá. Aí eu fui lá. Ele me mostrou uma revista do esporte. Estava o Hélio Gracie em pé, assim, na capa. Estava escrito embaixo assim, todo judoca é frouxo. Aí eu fiquei bravo, cara. Eu sou judoca, não sou frouxo. Assim. Fui falar com o Shiba, né? Quando eu fui falar com ele, ele falou, não. Todo mundo tinha um medo do Hélio, louco, né? Não. Eu falei, não, eu vou lá dar um treino para ver que eu não sou frouxo. Ele falou, você não vai.
Se você for, você não fala que é meu aluno, não. Estava morrendo de medo já, né? Aí eu fiquei mais uma semana, talvez um pouquinho mais, sem ir, mas eu não aguentei. Aquilo estava coçando na minha cabeça. Aí peguei meu kimono, eu já era faixa verde de judô, kimono assim, botei debaixo do braço e fui lá. Maior cara de pau, né? Imagina. Se é hoje, eu estou perdido. Ia apanhar até perder o caminho de casa. Aí cheguei, perguntei para ele, o senhor se lembra de mim? Ele falou, não. Aí eu falei, eu sou o filho do Turcão, lá de Minas. Ah, você não ia falar para a aeronáutica? Eu falei, eu fui, mas não deu certo, não. Falei com ele. Então você agora vai treinar jiu-jitsu. Falei, não, senhor, eu vim aqui só porque eu sou doutor, isso aqui é... Levei a revista, cara. Olha que cara de pau. Levei, muito corajoso, né? Levei a revista e mostrei para ele. O senhor falou que todo judoca é frouxo. Eu sou judoca e não sou frouxo. Aí ele deu uma gargalhada, você quer treinar comigo? Eu falei, não, consigo, não. Eu não sou professor, eu quero treinar com um aluno seu. Aí ele falou, bota essa coisa aí, o meu kimono de coisa, a minha faixa. Vai lá no vestiário, pega o kimono, pega um armário, bota sua roupa lá e vem falar comigo. Eu vou ter um treino para você. Eu fui. Quando eu voltei, estava magro, mas bem forte. Moacir Ziavale, você já viu falar nele? Já viu falar? Moacir Ziavale é da época raiz da Gracie. Aí peguei o Luzia. Mas eu era muito bom de derrubar, que eu estava bom treinando todo dia, né? Eu cravava, o Luzia batia no chão, Cara, mas eu bati de chave de braço, de armilhote, de estrangulamento, de gravata pelas costas. Eu bati mais de 30 vezes. Eu tinha o prazer de derrubar, mas eu perdia logo. Aí, numa das viradas lá, o Luzia bateu o cotovelo na minha boca e começou a sangrar. Quando eu vi o sangue, eu fiquei bravo, levantei, queria brigar com ele, fui para cima dele. Ele, não, foi sem querer, não sei mais o que. Ele até me refrescou, né? Mas aí ele deu uma bronca. O que houve? Você veio aqui para provar que você não é forte, eu veio aqui para brigar. Não, senhor, eu não podia dizer que não, né? Que aí eu ia ser frouxo. Aí eu falei, não, eu vim aqui para qualquer coisa que o senhor queira. Se tiver que brigar, eu brigo. Aí ele pegou, falou, vai lá, tira esse sangue aí, lava a boca e tal, e volta que eu tenho um outro treino para você. Aí eu fui, chegou e mandou tirar o paletó do kimono, ficar só com a calça do kimono, com a faixa amarrada. Todo mundo era faixa branca. Na academia Gracie, quando eu cheguei lá, todo mundo era faixa branca, não existia a faixa. Aí ele pegou, botou para pegar esse cara. Não me lembro o nome do cara, já tentei lembrar, mas não me lembro. Eu sei que o cara era fuzileiro naval e era mais ou menos do meu porte, mais ou menos assim, uns 70, magrinho também. Nós saímos na porrada. Mas de briga eu não era muito ruim, não, porque eu brigava toda hora. Eu gostava de brigar. Aí eu já estava com um olho desse tamanho, essa orelha aqui, chegava até latejando de tanta apanhada. Mas eu não parava, voltava em pé, cumprimentava. Aí ele chamou a atenção. Está se curvando por quê? Cumprimenta na mão. Aí eu cumprimentava na mão, pegava de novo. Não parava. Aí, depois de um certo tempo, ele chegou para mim e falou assim, ô moço, o senhor não vai parar, não? Aí eu falei para ele, o senhor ainda não falou que eu não sou frouxo. Aí ele falou, não. Veio para mim, botou a mão sobre o meu ombro e falou, você não é frouxo. Aí falou uma palavra para mim que eu não conhecia o que era, hoje eu sei. Você é desassombrado. Ele falou. Aí eu senti que era um elogio e gostei, né? Ele falou, então pode parar, vai lá. Eu tinha muito cabelo no corpo, né? Estava tudo cheio de sangue colado, secando. Aí ele mandou eu lá no vestiário tomar banho e tal, tirei o sangue. Cheguei a dormir aí não, hein, Luiz? Tirei o sangue, voltei. Aí ele falou comigo assim,
Você não nasceu para o judô. Você é muito brabo para judô. Você tem que fazer jiu-jitsu. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso aí, senhor. Eu já sabia do preço quando eu fui lá, né, primeira vez, que era caro para danar. Aí ele falou, quem é que falou em dinheiro com você? Não falou nada. Então você volta, você vai estar na jiu-jitsu comigo. Eu falei, senhor. Mas eu demorei quase um mês para voltar, que ficou tudo preto, né? Olheira, olho inchado. Quando melhorou um bocadinho, eu voltei. Quando eu cheguei lá, ele estava na aula coletiva. Eu cheguei assim, eu falei, com licença, professor. Ele olhou para mim, ô, Turquinho, você voltou e tal. Aí me abraçou, aí ele reconheceu. Me abraçou de novo e tal, pronto. Nunca mais larguei o pé dele. E assim foi durante 68 anos da minha vida, colado nele. Entendeu? Ô, mestre, história Pergunta mais fantástica. Essa saga aí você contou desde o início, né? Foi bem legal que você conseguiu contar de maneira bem completa a sua história. Uma honra a gente ficar escutando isso tudo aqui. Luiz, faz a sua pergunta agora. Não, eu tô aqui só para testemunhar, né? É muito bom a gente escutar direto da fonte, né? Quem foi testemunha ocular e partícipe, né, de toda essa história. Tô aqui só. Não, Nosso grande mestre. Luiz, eu tive esse privilégio. Foi aluno do homem como Nagashima, que não é qualquer um que era aluno dele. Com certeza. Um dos que, veteranos do judô carioca. Uma figura muito importante. Eu sou um dos 6 homens fora da família que tem faixa preta do Hélio Gracie, do Gracie Jiu-Jitsu. E eu fui até o senhor pode... preta de judô. Quando chegou nos Estados Unidos foi que me deram mais grau lá, me deram um Rashidan lá. Mas não teve assim, exame, não teve nada, porque eu era um grande mestre dela. Né? E assim foi a minha vida. Depois que eu estava lá e comecei a fazer vale tudo, fiz 39 vale tudo. Não, 39, não, 29 vale tudo. Empatei 1 e ganhei 28. Então eu estava, mas todo mundo de faixa branca. E eu estava, como eu disse, empolgado com o judô, né? Com aquela organização toda. Tinha feito um curso de arbitragem. Aquela organização toda me empolgou muito. E então eu falei para o Hélio, falei, professor, a gente não pode ficar só de faixa branca. A faixa só serve para amarrar o kimono, mais nada. Eu falei, não, senhor, a faixa é psicológico. Aí contei para ele a minha história lá de Minas, que eu criei coragem de encarar o neném, né, e tudo mais, porque o jiu-jitsu atua dentro da tua cabeça. Aí falei com ele, no subconsciente. Aí falei com ele, eu estava estudando direito na época, aí ele falou, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma hierarquia de faixa e vou escrever tudo bonitinho e trazer para o senhor. Se o senhor gostar, a gente faz. Se o senhor não gostar, tudo bem. Aí ele falou, então faz. Aí eu preparei tudo. Botei uma história, né? Mas para convencer ele a, como é que se diz? Aceitar as faixas do judô, era um milagre de Deus, sabe? Se ele aceitar. Mestre, perdão lhe interromper, isso foi mais ou menos em que época, em que ano que o senhor resolveu organizar, catalogar e passar sobre a aprovação do grande mestre Hélio? Foi mais ou menos em 1963. E eu fui estudando, preparando e tendo reuniões com ele, discutindo e tal e coisa. Em 65, eu montei a academia Kyoto. Estava todo empolgado, né? Estava achando que eu era o urubu de penacho, né? E fundei a Kyoto e fui falar com ele. Ele falou, você está maluco ensinar jiu-jitsu
para criança, é um perigo. Porque naquele tempo, Luiz, o Floresta, a luta começava assim, separado de kimono e porrada comia. Quando você ia para o chão, é que parava de bater. Mas não tinha esse negócio de segurar no kimoninho para derrubar, não. Ela não, só não podia bater de mão fechada na cara, podia bater de mão aberta. E aí foi o jiu-jitsu era assim. E o vale tudo era uma grossura. Cara, é uma pena que naquela época não existia como filmar, né? Mas era uma grossura. Tinha muito estivador lá do Cais do Porto, e os caras davam uma gravata no teu pescoço, só apertava até fazer um braquicéfalo, né? Era violento mesmo. Então eu também comecei a conversar com ele sobre isso. Mas vamos voltar na faixa. Então o que eu fiz? Peguei a amarela, branca, amarela, laranja, coloquei a branca, cinza no meio, amarelo, laranja e verde. Para criança até 15 anos. No ano que você fosse completar 16 anos, você passava para a faixa do adulto, que era azul, roxa, marrom e preta. Aí levei tudo para ele, expliquei para ele por quê. Mas é igual do judô, não é igual. Só está vendo, ela tem a ponta preta. Se ela tem a ponta preta, judô não tem ponta preta. E o que significa essa ponta preta? Aí eu tenho uma historinha para ele. Quando o senhor entra na academia, qual é a sua intenção? É chegar no final da sua carreira, ser faixa preta. Então, a ponta é preta porque você caminha em todas as faixas para você chegar lá. Depois que você chegou na faixa preta, ela vai até 6 graus só. Porque o 7º grau e o 8º é uma faixa preta e vermelha, que também a ponta é vermelha, porque a sua intenção é chegar na faixa vermelha. E a faixa, depois de grande mestre, ela é vermelha. A moldura da faixa inferior ela é branca, que não representa nada. Mas quando ela vai para a faixa preta e vermelha, a moldura já é prata. Quando ela vai para a vermelha, a moldura é ouro. Tudo fez sequência progressiva, sabe? E aí aproveitei, quando ele aprovou, falei, vamos fazer umas regras. Que regra? O judô, o karatê tem regra, tudo tem regra, só nós que não temos. Começava a lutar 1h30 de luta, 2 horas. Só parava quando você ou desmaiava ou batia. Entendeu? Aí, como era um negócio que ficava hora lutando, né? Não era legal. Aí eu usei o tempo que a gente usava no judô, que era uma luta de acordo com a faixa, era 3, 4, 5 minutos. Para criança era 2 minutos quando era 7 anos de idade. Usei aquilo tudo e passei para cá. Com a seguinte ideia, uma história filosófica a respeito de, que era para empolgar ele. E aí deu certo. Aí fiz as regras, fiz a hierarquia das faixas, a hierarquia de arbitragem, que também tinha no judô. Tinha, entendeu? No karatê também. Quer dizer, e o meu sonho era fazer o jiu-jitsu virar um esporte olímpico. Só que eu estou achando que não vai dar, não, porque eu já estou com 83 e ainda não consegui, não. Eu estou tentando mudar as regras para poder encaixar ela no... Estou até já testando algumas coisas de regra nova que eu fiz, para poder ver se eu consigo botar isso na... Porque se nós conseguirmos colocar o jiu-jitsu na Olimpíada, o Brasil vai trazer medalha de carroça de medalha. Né? Mestre, então, assim, a questão, eu fazendo uma pesquisa, né? As faixas das artes marciais que são oriundas, são orientais, né? Como judô, karatê, elas tradicionalmente são lisas, né? E realmente, de fato, a do jiu-jitsu brasileiro tem esse diferencial que é a ponteira. Agora, pela sua explicação, eu entendi. Quer dizer que, filosoficamente, ali representa a jornada
a sua Um carreira. praticante, né? Não sei se no judô Entendi, é assim. No jiu-jitsu eu fiz ser assim. Escrevi tudo, historinha. Não, entendi. Botei a ponta preta e expliquei por quê. Eu nunca tinha falado isso para ninguém, então vocês estão sendo os primeiros a saber por que Ô, mestre, eu que agradeço aí pelo privilégio de estar escutando essa aula aqui com o senhor, que realmente é uma coisa que a gente pesquisa, procura, já debati em grupos com outros estudiosos, e realmente é uma coisa que a gente... A única faixa, assim, eu acredito que seja um pouco similar nessa questão de ponteira, salvo engano, é a do Kenpo, né, que eles já colocaram esse sistema de ponteira com grau. Fora disso, realmente o pioneirismo é do jiu-jitsu brasileiro mesmo, essa forma organizada com a ponteira e grau. Eu também tenho um privilégio. Eu sou o pioneiro a dar aula para criança de jiu-jitsu. Quando eu falei com ele, ele falou, tá maluco? Aí eu expliquei, eu fiz um programa educativo para poder dar aula para criança. E deu certo para caramba. Nossa, você nem faz ideia. Fiquei 19 anos no Rio de Janeiro com a Kyoto invicta, criança, por causa disso. Entendeu? Porque mestre, mas, perdão de interromper, como é que era a questão que o senhor fez essa adaptação? O senhor pegou o currículo, no caso, só, por exemplo, a parte de defesa pessoal, né, que é o cargo-chefe do Jiu-Jitsu Gracie. Como foi que o senhor fez essa adaptação para ensinar de forma lúdica para as crianças, né? No caso, isso aí foi uma coisa, para a época, assim, surreal, né? Eu sei, Luiz, mas sabe o que foi? Eu peguei o feedback das lutas que já existiam. Quer dizer, eu não inventei a faixa amarela, a faixa laranjada, já existia. Eu só adaptei a nós. Porque se eu levo a faixa igualzinho tinha, ele não ia aceitar. Até quando eu era o presidente da federação, eu peguei todos os mestres e grandes mestres do jiu-jitsu no Brasil e fiz uma promoção deles para a faixa preta e vermelha, para a faixa... Não existia negócio de preto, de vermelha e branca, não. Só preta e vermelha, 7º e 8º grau, e a vermelha era 9º e 10º grau. Só que eu fiz uma regra que o 10º grau era para os pioneiros, para aqueles que inventaram. Você não pode comparar a criatura com o criador. O diabo quis fazer isso lá no céu, nós estamos pagando o pecado até hoje. Né? Então, até agora, saiu a associação Conticom aí, queriam me dar a faixa 10º grau vermelho, eu não aceitei de jeito nenhum. Aproveitei para fazer um discurso lá, na hora de estar tudo, tinha mestre, grande mestre, para dar de pau. Aí eu meti o pau, falei que era muita vaidade, você querer ser igual, que nós somos, direto ou indiretamente, fruto daqueles caras que começaram tudo, que pegamos o bonde andando, né? Eles abriram o túnel, eles puseram os trilhos, eles carregaram tudo, enfrentaram o mundo inteiro, né? E nós correndo, pegamos o bonde, o trem andando, e agora a gente quer ser poderoso. Mas já tem 10º grau aí. A vaidade do homem é uma coisa. Mas eu não aceito nem pensar. Eu sou uma criatura do Hélio. Ele me fez, com todo carinho, o que eu sou hoje. E como é que eu vou querer ser igual a ele? Não tem lógica. Para mim, não entra na minha cabeça um negócio desse. É o filho querer ser igual ao pai ou mais do que o pai. Aí também pode até ser intelectualmente, mas emocionalmente ele é filho, vai ser filho a vida toda. Até o pai morrer. Né? Mesmo depois de morto, meu pai morreu, eu continuo admirando meu pai ainda. Mestre, aproveitar um gancho aí dessa resposta que você deu aí no final sobre o grande mestre Hélio Gracie, e eu já vi até em outras entrevistas você dizendo que ele você considera ele um segundo pai pela importância dele na sua vida. Fala para o pessoal da nova geração que não conhecia o mestre Hélio, conhece ele como a figura histórica, mas como que o mestre, só te interrompendo, define um pouco o mestre Hélio Gracie na sua visão, as características principais dele, de coragem, enfim. Fala um pouco para a gente quem foi o mestre Hélio Gracie. E meu coração sofre na hora que eu falo dele.
porque eu sinto muita falta dele. Ele era um homem, sabe, na expressão da palavra. Era um homem direito, honesto, tinha uma noção de certo e errado, uma coisa brutal. Agora, homem, ele pesava 60 quilos. Inadmissível. 60 quilos, magrinho, não tinha força. Eu pendurava ele na barra assim para ele subir, botar o queixo lá na barra. Ele não conseguiu, eu tinha que pegar nas pernas dele e suspender. Ele não tinha força nenhuma, mas ele era um gigante com 60 quilos, cara. Você viu, eu passei a minha vida inteira treinando com ele. Se eu for contar as vezes que eu treinei com ele, dá mais de 1 milhão de vezes. E, no entanto, nunca consegui passar a guarda dele. Minto. Eu passei a guarda dele e fiz ele bater uma vez na minha vida. Ele estava com 85 anos, eu estava com 60. E aí, para você saber quem é ele, vou te dizer. Aí, quando eu passei a guarda deles, aí eu sempre fui muito agressivo, joelho na barriga, saí de armlock, aí ele bateu, aí eu, nossa, o que eu fiz, meu Deus do céu? Eu entrei em pânico. Aí eu falei, desculpe, professor. Ele não deixava eu chamar ele de médico. Desculpe, professor. Aí ele olhou para a minha cara assim, deu uma gargalhada gostosa, levantou e saiu pulando. Até que fim. Para tu ver como é que ele era, cara. Ele era uma pessoa muito certa, muito amigo, muito simples. Só quem sabe quem era o Hélio, só tem um vivo agora para te dizer isso, chama João Alberto Barreto, que foi quem também treinou muito com ele. João Alberto é que pode dizer que ele era um gigante, tinha dias que chegava na cabine, tinha 20 caras lá treinando, tudo profissional. Ele falava, ninguém vai embora, todo mundo vai treinar comigo. Pegava um por um. E sabe o que ele falava, Luiz? Você quer bater aonde? No pescoço, no braço, no pé. E a gente falava, no pescoço. E você ficava defendendo ele, fazia você bater. No braço. Ele virava uma bolinha assim. Quando você dava uma sombra para ele, ele abria, estava você lá. Passava a guarda dele. Um dia eu estava meio, porque quando passar a guarda dele, tinha botado na minha cabeça que naquele dia eu ia passar a guarda dele. E o pá. Ele estava até grosseiro e não conseguia. Aí eu fiquei bravo, falei, não treino mais contigo. Levantei, fui embora para o vestiário. Não treino mais contigo, não. Aí, quando cheguei lá, a água fria bateu em cima, eu falei, meu Deus, me dê meu respeito, né? Pelo meu segundo pai. Aí eu me enxuguei rápido, botei a roupa, voltei e falei, desculpa. Aí ele deu uma gargaladinha assim, ele gostava de rir. Ficou nervosinho, né? Falei, claro, eu não consigo passar a tua guarda. Me explica por que você é o único que eu não passo a guarda. Ele olhou para a minha cara assim, tomou a cara de pronto, estava sentado assim, olhou para a minha cara e falou, Mansur, o dia que você começar a usar o teu pé, igual você usa a tua mão, o dia que você começar a usar a tua perna, igual você usa o teu braço, ninguém passa a tua guarda. Eu fui para casa, peguei o ônibus, mas ficou tudo na cabeça, sabe? E voltei no dia seguinte, fui direto no ringue grande que tinha, sentei, aí ele chegou e falou, vai botar o kimono não? Eu falei, não, senhor, hoje eu não vou não. Por que? Está machucado? Eu não estou machucado, não. Hoje eu quero ver. Aí ele deu uma gargalhadinha e falou, você é muito sabido. Falou, eu queria ver o que ele fazia. Aí eu fiquei vendo como é que ele fazia. Ninguém conseguia passar a guarda dele. Primeiro que o senhor não conseguia adquirir um equilíbrio quando você estava na guarda dele. Eu consegui segurar a perna dele. Você não sabe, ele tinha um monte de mágica que você não conseguia fazer. Aí a minha guarda melhorou, a vez comecei a fazer igual a ele, aí comecei a copiar ele em tudo, né? Tudo. Eu ficava de olho nele, estava treinando, eu estava de olho. Aí a hora eu ainda fazia umas posições com ele. Aí meu jiu-jitsu melhorou demais. E ele viu o meu interesse, ele era uma pessoa especial. Ele dava aula para mim em particular, só eu e ele.
fechava a sala, e me explicava alguma coisa e falava para mim, não ensina para os outros não, que eles não merecem. Porque eu passei a me alimentar igual a ele, passei a fazer tudo o que ele fazia. Tudo, 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 tudo. Às vezes a gente saía de noite, ia no amarelinho, todo mundo comendo cachorro quente, pizza. Aí, Mansur, puxa saco. Não, não é puxar saco. Eu prometi para o velho que eu vou andar direito, eu vou andar direito. Entendeu? E ele sabia disso, porque ele notava, o meu gás começou a melhorar de tal maneira que eu não cansava de jeito nenhum, cara. Entendeu? Aí, quando eu mudei para Tijuca, eu subi o Alto da Boa Vista correndo toda manhã. Aí, como eu não cansava, eu comecei a subir correndo de costa. Cara, todo mundo passando de carro e olhando. Ficou maluco, cara, né? Mais alguma pergunta? Não, sensacional, mestre. Sempre bom a gente ouvir falar sobre o grande mestre Hélio Gracie, sobre esses gigantes, né? A gente sempre tem que ter o respeito absurdo pelo mestre Carlos, mestre Hélio. Tem que reconhecer que fizeram a história do jiu-jitsu para o jiu-jitsu estar onde está, graças a esses grandes gênios. Mestre, falando nisso, você que teve a chance de treinar ali diretamente milhares de vezes com o mestre Hélio, e você treinou ali com grandes nomes da história da academia também. Conta um pouco para a gente alguns dos nomes que mais, dos alunos ali que ele teve, que foram companheiros seus de treino, que mais te impressionaram. Cita aí alguns nomes. Chico, Pedro Emetério, Hélio Gracie, né, claro, João Alberto, Carson Gracie, Robson Gracie, o pessoal que era mais ou menos do top, Rickson e Holtz Gracie. Quer dizer, esses caras eram, vamos dizer assim, eram. Cada época teve um que era o titular. O primeiro foi o Hélio. O primeiro foi o George, era conhecido como Gato Ruivo. É o irmão do meio do Hélio. O Hélio é o mais novo. E depois veio o Hélio, que substituiu o Jorge, que é o Hélio trucidou todo mundo. E depois veio o Carson. Depois veio o Holmes. Entendeu? Depois o Rickson. E agora todo mundo representa, todo mundo está fazendo luta. O Renzo, que não é filho do Hélio, mas é sobrinho. O Royler, Roker, Royce, são todos gregos. Porque os filhos dele eram os titulares. Nós éramos somente os. A gente não estava também, né? Eu lutei 22 anos com o nome dele, mas a gente não era o titular da categoria. O titular da categoria, por uma questão de acho que de tradição e de nome, né? Eram eles. E vou te dizer, o Hélio foi o último filho da linhagem, né? Do Gastão Gracie. O Hélio nasceu doente. Você que estava querendo saber a respeito dele. O Hélio nasceu doente. Teve alguns médicos lá, alunos, que resolveram dizer por que o Hélio estava doente. Aí alguns se arriscaram a dizer que ele tinha um problema na válvula mitral, esses negócios todos. Outros diziam que era psicológico, mas ele não podia dar 3 pulos assim que ele caía desmaiado. Entendeu? E à medida que ele desmaiava, ele foi demorando mais e mais. Eu estou te contando, eu não vi isso, né? Lógico. Cheguei lá, eu tinha 14 anos. Foi em 1955. E isso tudo eu tenho contado por ele. Eu tenho gravação dele comigo e tudo. Porque eu não idolatrava o Hélio, porque eu sou um homem religioso, eu idolatro a Deus. Mas eu respeitava ele demais. Ele era o segundo pai que eu tive. Sem ele, eu tinha
Eu acho que eu tinha me dado mal, porque eu tenho uma veiazinha assim, meia esquisita, né? Meio brabo, meio brigar na rua. Cara, eu amava brigar na rua, tu imagina. Brigava 5, 6 vezes por dia na rua. O cara não podia nem me olhar que eu ia lá já para bater nele. Quer dizer, uma agressividade danada. E ele me botou ali no caminho certo, me dava conselhos. Perdia tempo de conversar comigo por um tempo. Aonde ele estava, eu estava. Ele tinha ido para o SEAS, eu ia junto. Ele ia viajar para São Paulo, eu ia junto. Ele, entendeu? Eu virei o chulé dele. Não largava o pé dele de jeito nenhum. Essa agora passar para o Luiz. O Luiz gostaria de fazer outras perguntas, né, Luiz? Fácil. Mestre, qual foi a sua luta assim, mais emocionante? Qual foi o adversário que o senhor viu assim, essa parada vai ser indigesta? Que o senhor foi lá e pegou o automático e foi. Na época, vou te falar uma coisa, até fica assim um pouco pedante. Mas na época não tinha adversário para gente. O jiu-jitsu Gracie era superior a tudo. Era comparar no judô o Japão de hoje com o Brasil. Entendeu? Você vê, coisa muito rara a gente conseguir desbancar um japonês. Né? Eu mesmo perdi para um monte deles. Então, não dá para eu te explicar bem isso, sem deixar uma transparênciazinha meia bestinha. O nosso jiu-jitsu era técnico demais. Você vê com as regras, ó, foi que melhorou um bocadinho o jiu-jitsu. Por exemplo, uma queda valia 2 pontos, um joelho na barriga valia 2 pontos, uma passagem de guarda valia 2 pontos, hoje vale 3, mas quando eu fiz a regra valia só 2. Uma montada pela frente valia 4 pontos, uma pegada pelas costas valia 4 pontos. O que foi que o Hélio falou para mim? O que você quer que eu faça? Não é que eu vou dar aula para todo mundo. Você não vai dar aula para todo mundo. Nós vamos criar uma regra que vai obrigar os caras a seguirem um caminho. Por que você anda só na direita com o automóvel? Porque a sua mão de direção já está patenteada. Né? Você vê lá na cidade, aí, na Avenida Rio Branco, todo mundo que vem de lá para cá vem na esquerda, quem vai na direita. Já está patenteado na cabeça da gente. Você vai em Nova York, você tromba em todo mundo. Lá em Manhattan, ninguém anda na beiradinha, no mundo inteiro. Ninguém anda separadinho, igual aqui no Brasil. Entendeu? É a coisa mais simples. É você já adaptar-se, aceitar, né? Assim como a gente aceita a lei. Você não rouba, você não mata, você não adultera, a lei de Deus. Né? Quer dizer, a lei obriga você a andar no caminho certo, se você quer. Se você não quer, você vira bandido, como está aí agora, estamos até com bandido até na presidência da República. Né? Mas o que vai se fazer? Mestre, fala um pouco para a gente, depois a gente vai falar sobre a lendária Academia Kyoto, mas fala um pouco para a gente sobre, em 1967, a criação da Federação de Jiu-Jitsu, da Guanabara. Conta um pouco daquela época, como é que se deu aquela ideia? Conta um pouco para a gente sobre aquele momento histórico. A ideia foi do Hélio. Já que nós estamos tudo organizadinho, e tinha a Federação de Judô, tinha a Federação de Pugilismo. Vamos fazer uma federação? Vamos. Aí, todo mundo era adversário do ringue, mas para essa ideia de fazer a federação, está todo mundo junto. E aí, não foi fácil, sabe por quê? Porque na época tinha a Federação de Judô, que, com toda razão, atrapalharam a gente, a beça, para não deixar a gente ser uma federação. Tinha a Federação de Pugilismo, que ficou com medo de perder a hegemonia deles. Né? Isso é natural, o ser humano é assim. Mas nós lutamos, e só conseguimos fundar porque o Hélio tinha muita gente importante que era aluno dele. E eu fui várias vezes com ele na casa das pessoas conversar. Ele catucava para mim assim para eu falar, porque aí eu já estava mais malandro, já sabia o que era. Né? Aí, quando nós estamos com
com a federação fundada, a Federação do Estado da Guanabara, ela tinha poder de confederação, porque ela era a única federação do mundo. Aí se juntou Carlos Couto, Robson e eu, e fundamos a Confederação Brasileira. O Robson queria que eu fosse seu presidente, mas eu não queria sair da federação. Mas eu podia ter ido. Eu me arrependo, mas podia ter ido. Aí nós entregamos ela para o Carlinhos, o Carlos Greciúna, que, por sinal, foi o melhor negócio que fizemos. Ele fez um bom trabalho. Hoje o jiu-jitsu parece até fechadura, tem tudo que é buraco. Você imagina. Eu fui chamado para ir num lugar chamado Lanzarote, 3 horas de avião no Pacífico, por cima do... Saí de Madrid. Cheguei lá, bicho, tinha vulcão para tudo que era... Eu fiquei apavorado porque eu tinha visto um vulcão. Queria voltar. O céu estava um círculo vermelho, assim, um meio círculo vermelho dos vulcões. Aí depois perdi o medo, aí fui visitar os vulcões. A metade da ilha é preta, queimada de vulcão. A outra metade é que nem Brasil, verde. Tudo verde, plantação. Entendeu? Mas a vida segue um caminho. Eu acredito que eu vou te dizer uma coisa. Quer ver? Eu vou te dizer uma coisa agora que é muito séria. Presta bem atenção. Você vai dizer, não, o Mansur é religioso, por isso que ele diz isso. Não digo. Eu vou abrir a tua cabeça agora, tua e do Floresta, eu vou colocar na cabeça de vocês. Olha bem. A lei física está totalmente dentro do jiu-jitsu. Todas as leis da física. Equilíbrio, centrífuga, ação e reação, alavanca, tudo está dentro do jiu-jitsu. Como é que há 3.500 anos atrás, lá na Índia, os monges podiam saber o que era isso? Não tem lógica, cara. Então, para mim, o jiu-jitsu é uma inspiração divina. Porque ele é tão eficiente, tão bom, que eu estudo jiu-jitsu há 70 e tantos anos. Continuo um aprendiz, sabia? Estudo até hoje. De vez em quando eu estou deitado assim, toda noite eu termino as minhas orações, eu começo a treinar com ele. Aí eu treino com ele, aí de repente tem uma posição que para mim era nova, eu sento rápido na cama e tem um caderninho que fica na minha cabeceira que eu escrevo para ir estudar ela depois da academia. Quando eu pulo, a minha mulher acorda, que isso? Tá maluco? Eu falo, não, meu bem, é aqui. Tem uma posiçãozinha aqui que eu não estou conhecendo. Não estou lembrando. Tá. Porque ninguém inventa nada no jiu-jitsu, Floresta, Luiz. Ninguém. O cara fala, não, eu inventei um golpe. Mentira. Já está tudo pronto. Quando nós pegamos, vou contar rapidamente que o jiu-jitsu nasceu na Índia há 3.500 anos atrás. Eu estive lá, cara. Andei de elefante para chegar no monastério do Buda lá para ver a coisa. Foi até engraçado. Quando eu saí do monastério, na frente do monastério tem uma estátua de quase 4 metros de altura e o Buda sentado de lado assim, que nem Mahatma Gandhi sentava, né, que já imitava ele, botou um pé assim, o outro voal, o braço assim em cima da perna. Dá para tocar reco-reco na costela do Buda, cara. A magrelo, quase transparente. E o retrato dele é, gordão. Isso aí é da mente dos outros. Quando ele viu a pobreza do povo dele lá na Índia, ele fez um voto de não comer mais. Ele morreu de inanição, cara. Secou. Você já viu um faquir? Ele é 10 vezes mais magro que um faquir. Quer dizer, está atolado. Eu tive que morder na língua para não rir, né? Quando eu olhei aquela magreza, eu falei, não, né? Deixa lá, sentaram, tomar conta da cadeira toda, não é nada disso. Mas veja bem, ele nasceu lá, com todas as leis físicas. Chamou Jutsu. É a defesa pessoal do jiu-jitsu. Sabe por quê? Porque era a tentatória moral da religião
budista o uso de armas. Então, e eles eram obrigados a percorrer longas caminhadas por estradas infestadas de bandidos, porque a pobreza lá é muito grande. E ele, por ter que fazer aquilo, constantemente eles eram assaltados, muitas vezes custava a vida dos seguidores, a vida do próprio monge. Então, eles tinham uma técnica que chamava Jujutsu, que era a defesa pessoal do jiu-jitsu, com o uso das próprias mãos. Quando chegou, o Buda morreu, que aí as outras seitas viram que ele não era Deus nada, né? Porque o nosso Deus ressuscitou. Eles estão esperando ele nascer até hoje, né? Não vai nascer de jeito nenhum. Mas muito bem. Aí então, quer dizer, sem querer estar falando mal da religião dos outros, todo mundo tem direito de ser aquilo que ele quer ser. Aí então, a coisa é assim. O que aconteceu? Quando o Buda morreu e os Turks e outras coisas, religiões lá começaram a atacar o budismo, assumiu o poder no lugar de Siddhartha Gautama, que é o Buda, um outro descendente de rei chamado Siddhartha Privadasi, conhecido como Rei Asoka no mundo. É um tipo Marco Polo. Ele. Aí o que ele fez? Ele disseminou o jiu-jitsu por toda a Ásia. Aí veio Sião, Birmania, Tibete, China e posteriormente no Japão. Quando o jiu-jitsu chegou no Japão, chegou num lugar chamado Eido, que depois virou Kyoto. Por isso é que o meu sistema chama Kyoto, em homenagem a isso, que foi onde o jiu-jitsu chegou. Eu tenho uma filosofiazinha. Ele chegou lá, em Kyoto. Aí eu botei no... Tanto que quando eu falei que ia montar a academia, o Hélio falou, bota Grace. Eu falei, não. Grace é o seu nome. Eu sou teu filho só espiritual, mais nada. Então bota Mansur. Não tem essa vaidade. Eu quero criar um nome que todo mundo tenha orgulho de participar dele. Disputa campeonato. Eu quero fazer uma família de jiu-jitsu para mim. Aí botei Kyoto. E hoje, Kyoto é internacional, todo mundo tem mais de 300 academias Kyoto. Todo mundo tem orgulho de usar o nome Kyoto. Você já imaginou o cara chama José Pereira? Academia Mansur. Não tem lógica, cara. Entendeu? Eu sou muito realista. Eu não obrigo ninguém a fazer nada que vá de encontro à sua maneira de pensar. Está entendendo? Acho que nem os meus professores, eu dou curso de instrutor, quando os professores começam a dar aula, eu vou assistir uma aula deles, tem sempre uma coisinha que eles já, pela personalidade de cada um, colocou no jiu-jitsu. Eu respeito. Eu coloquei tanta coisa no meu jiu-jitsu que não foi aprendido com o Hélio, por que ele não tem o direito também? Então o cara faz uma posição lá, eu falo, não existe posição errada no jiu-jitsu. Existe a posição que dá mais certo. Uma pode ser mais dificultosa, mas ela chega no final também. Então, resultado. A gente tem que ser respeitoso com as pessoas, com a inteligência de cada um. Eu sou da seguinte teoria. Do tempo do faroeste, tem sempre um cara mais rápido que você. Né? Então, sempre tem um cara que atira melhor do que você. E aí você vai passar, ou vai levar um tiro, ou vai passar vergonha de perder. Não é verdade? Então, nós lutávamos assim. Ó. Você vê, um dos vale tudo que eu fiz foi lá em Campos. Eu lutei com um cara de 129 quilos, um monstro, de um afrodescendente, com cada pé desse tamanho. Eu tinha 69 quilos, ganhei dele. A diferença era muito grande do Gracie Jiu-Jitsu para os outros jiu-jitsu, entendeu? Porque o jiu-jitsu que o Conde Como ensinou para o Carlos e para os irmãos era o jiu-jitsu japonês. O Hélio, pela dificuldade dele de física, ele foi colocando, como ele mesmo disse para mim várias vezes, não, mas eu não fiz nada demais, eu só botei um macaquinho lá
para eu poder levantar o carro mais fácil, entendeu? Em vez de pegar na mão e levantar, eu botei um macaquinho. Ele dizia toda hora isso para mim. E assim foi a minha vida com ele, aprendendo a cada dia. E tem mais alguma pergunta, Luiz? Tem mais alguma pergunta, Luiz? Mestre, o senhor chegou a testemunhar ou ter participado de algum treino com o mestre Carlos? Não, eu quando cheguei na academia, o professor Carlos, não resta a menor dúvida que ele era o mentor do Hélio. Sabe isso aí? Não tenha dúvida que ele era. Mas eu tinha uma coisa. Havia muito respeito entre os dois. Era pai e filho, porque a diferença de idade deles é muito grande. Era pai e filho os dois. O Carlos era o pai e ele era o filho. E o Hélio criou 16 filhos do Carlos. O Carlos teve 23 filhos, né? O Hélio criou 16 deles. Todos os primeiros filhos do Carlos passaram pela mão do Hélio. E o Hélio que era o Hélio fazia tudo com o Carlos. Tem até um lance que você precisa saber, quer ver? Um dia, o Carlos e o Hélio lá na academia, no 13º andar da Rio Branco 51. Né? Aí, de repente, o Hélio falou assim, o Carlos falou para o Hélio, eu vou parar de me preocupar com você. Você não me obedece, mas você não segue a minha cabeça mais. Aí o Hélio olhou para a cara dele assim, subiu na janela, abriu o vidro, subiu na janela e falou, comanda que eu pulo. Aí foi aquele choque, né? Aí o Carlos, não, desce aí, desceu. Porque o Carlos era uma coisa assim. Um dia ele apostou com a gente lá na academia, lá em Cima, tinha uns 10 lá. Ele apostou que ele atravessava Rio Branco de perna para cima, andando com a mão no chão. Aí, pô, já estava com 80 e tantos, né? A gente duvidou, né? Aí cada um botou uma graninha, acho que foi R$10 de cada um, 10 cruzeiros na época. Ele deu, não sei para quem segurar. Entendeu? Um de nós botou no bolso. Nós fomos lá. Quando o sinal fechou, ele botou a mão no chão e foi até no outro lado, virou lá e voltou, antes do sinal abrir. Levou a grana toda. Eu tenho uma foto dele em cima da minha picape, eu tinha uma picape. Ford. Ele, com 85 anos, ele subiu no capô da minha picape, botou a mão, botou a perna para cima. O cara. Ele botava as duas pernas no pescoço, botava a mão no chão e saía andando. Ele era um caso. É como o Pedro Emetério. O Pedro Emetério pulava a corda deitado. Você já viu isso? Ele pulava a corda deitado. Ele fazia assim, que nem um peixe, assim, subia, passava a corda, subia de novo. Pulava ali 5, 10 minutos sem parar. Ele fazia um arco no corpo dele, passava a corda, virava para cima. Pulava a corda. O apelido do Pedro Emetério era Homem Quiabo, porque ele escorregava de tudo que é posição que você pegava ele. Escorregava mesmo. Mas tudo isso era pinto perto do Hélio. O Hélio, como dizia hoje em dia, passava o carro na gente. Né? Passava o carro direto. Né? Nem buzinar ele buzinava, ele já pegava e passava direto. Mais pergunta aí? Ô, mestre, já falei pra caramba. Eu esqueci até de trazer Da minha parte, não, mas assim, uma coisa que é legal, uma reflexão, né? Com o senhor mesmo, até que o senhor é uma pessoa muito, muito religiosa, né? Queira ou não, assim, parece um privilégio que você teve na vida de estar no local certo, na hora certa, conhecer todos esses gigantes, ter a convivência. É lógico que o seu mestre foi o mestre Hélio, mas você teve ali, igual você acabou de contar uma história, com o mestre Carlos, com companheiros de treino que você teve, o grande mestre João Alberto, Pedro Emetério, todos esses gênios, né? Ver ali o Hollis, ver a criação do Hollis, pequenininho, o Rickson. Você teve um privilégio para pouquíssimos, né, mestre? Era pequenininho assim, os pequenininhos. A diferença minha de idade, eu estou com 83, cara. Quem está com mais ou menos 60 anos agora, ou 60 e poucos, é o Rônio. Quando eu cheguei na academia, o Rônio já era uns 2 aninhos, 3 aninhos. O resto não, o resto foi nascendo. Eu fui participando.
da vida deles. São a minha segunda família. Eu tenho muito respeito, muita amizade e muito amor por eles. Então, mestre, você que teve essa chance de conviver com todos esses gênios aí, você acha que é uma coisa, um presente de Deus, tá nesse momento certo ali, você que tem essa fé forte em Deus? É aquilo que eu disse para você. Brasil acima de todos e Deus acima de todo mundo. É isso. É o Brasil aqui e Deus aqui. Eu tenho uma desconfiança que Deus nasceu em Belém do Pará e não em Belém da Judéia, sabe? Porque o brasileiro leva uma boa vida danada com Deus. Eu, por exemplo, cara, vou te contar. Tá bom que eu oro muito. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu oro antes. E quando eu chego lá, tá tudo pronto. Até vaga para eu parar o carro, eu chego, tá saindo um carro, eu paro na hora. Entendeu? É a coisa mais... A minha mulher dá gargalhada, porque eu vou com tanta certeza, eu chego lá, tá tudo preparadinho. Sabe? Pô, show de bola. Com certeza. Tem mais alguma pergunta, Luiz? Cara, eu só tenho a agradecer, né? O grande mestre Mansur falou muita coisa importante, né? Tirou todas as minhas dúvidas em relação à questão de graduação, o tempo de fundação, inspiração, né? Toda a visão que ele teve, o trabalho que ele teve em adaptar, porque realmente você for olhar como é que era praticado o jiu-jitsu na época, ele conseguir sistematizar e hoje a gente está vendo aí a potência que está o jiu-jitsu, hoje os atletas hoje em dia estão praticando aí. A faixa vermelha para o Hélio não foi fácil. Eu tenho foto aqui, infelizmente está lá no alto da parede, não dá para tirar. Então, a única maneira de eu entregar para o Hélio, que eu tinha medo de vou entregar. Imagina onde está, onde eu penso que quem eu penso que eu sou, para pegar a faixa vermelha e lá entregar para o Hélio para ele amarrar. Ridículo, né? Aí, então, o que eu fiz? Peguei todos os que estavam lá, faixa preta dele, da família e fora da família, cada um segurou na beiradinha da faixa, assim, nós fomos andando, entregamos na mão dele. Aí ele amarrou, não falou nada. Um alívio. Que ele para dizer... Muito bonito isso, mestre. Muito bonito, muito bacana mesmo. Mas pode saber o seguinte, viu? Você conhece a história da lâmpada, Thomas Edison? Conhece? Thomas Edison queria acender a lâmpada, tentou 5.000 vezes. Na última vez que ele tentou, ele estava nervoso, não conseguia mais, ele subiu nervoso em casa e falou com a mulher: eu vou parar com esse negócio de lâmpada, que não dá certo. Eu já acendi ela 5.000 vezes, todas as vezes ela queima. Aí a mulher dele virou para ele e falou: Edson, vai tomar seu banho, vem comer, eu fiz uma comidinha boa para você. Você não pensa em outra coisa, parece que você tem vácuo na cabeça. Aí ele olhou para ele: o que você falou? Você parece que tem vácuo na cabeça. Ele desceu correndo na oficina. O dia que você for aos Estados Unidos, ele vai em New Jersey, na casa onde morou ele. A história está toda escrita na parede lá. A lâmpada está acesa lá até hoje. Tem um filamento da grossura do meu dedo. Quando ele tirou o vácuo, a lâmpada acendeu, não queimou mais. A mulher, Deus deu uma colher de chá para ele, a mulher deu uma bola para ele. E assim foi tudo, pastor, e o telefone, o para-raio. Você acredita que o cara soltando uma pipa lá para poder pegar um raio, com um fio de arame, o raio cai na pipa lá, queima tudo e não queima ele? Não tem lógica, cara. É Deus. Deus é que está na frente de tudo. E é um conselho que eu dou para vocês. Se você tiver para fazer alguma coisa, alguma dúvida, bota o teu joelhinho no chão e conversa com Deus, te garanto que as portas abrem de par em par para você. Viu? Coloca Jesus no teu coração, porque ele é o Filho de Deus. Entenderam? E ele está por aí para voltar. Qualquer hora dessa ele está chegando aí. A Bíblia diz que ele prometeu 100 e tantas vezes na Bíblia que ele vai voltar. Bom, mestre, show de bola, um pouco mais de 1h20 de papo, uma aula aqui para a gente, não só de jiu-jitsu, uma aula de história sobre vários aspectos. E antes de tudo, agradecer o Luiz. Pessoal, siga o Luiz
no Instagram, na página Origens do Jiu-Jitsu. Ele é um profundo conhecedor da história das artes marciais, principalmente do Jiu-Jitsu, e a página dele é muito respeitosa para a história dos grandes mestres, conserva ali fotos de grandes nomes da história do Jiu-Jitsu. Então se inscrevam em @Origens do Jiu-Jitsu no me ajuda Instagram. para aqui. 10 graus é dos criadores, mais ninguém. Entendeu? Tem muita vaidade, o cara quer botar 10 graus. Assim. Eu fiquei. Teve Mestre, e muito, muito bacana também, assim, poder escutar do senhor, a pessoa que participou dessa formação, dessa organização, né, e o seu respeito, hierarquia, né, que o senhor, uma pessoa que não... mais importante que existe. Com certeza, a palavra que define, né, fidelidade, muito bonito, e fico muito feliz de estar escutando do senhor o seu posicionamento, e o senhor está sendo sincero aqui conosco, né, desabafando e mantendo o seu ponto de vista, né, porque realmente isso é uma coisa muito bonita, da gente preservar, né, a filosofia, né, toda a história. Você tem que ser uma pessoa só. Né? Não, hoje você ser uma coisa, amanhã você ser outra. Não tem cabimento. Você tem que ter o máximo possível. Às vezes não é fácil, não, sabe, gente? Para você manter aquele padrão ali. Quando eu cheguei mostrando para todo mundo a verdadeira história do jiu-jitsu, que ele nasceu na Índia, nossa, só tem que ser exilado. Tá maluco, mano? Seu jiu-jitsu é japonês. E eu falei, não, jiu-jitsu é indiano. Entendeu? Quer dizer, tive que bater de frente com um montão de gente, foi uma brigaiada danada. Ninguém estava aceitando. Porque no meu tempo, tinha uma historinha que dizia que tinha um médico na janela, olhando pelo vidro, e a neve caía no galho do salgueiro, e o salgueiro entortava assim, botava o peso da neve e voltava. Primeiro que eu sou da roça, você pegar uma árvore verde, puxar o galho dela para baixo, ela não volta de jeito nenhum, ela fica na metade do caminho. Aí já era uma maneira de eu não concordar. E por que ele não inventou um jiu-jitsu quando ele viu uma vara de pescar? Né? A mesma coisa. Aquilo, eu sou muito... Gosto muito de discordar, né? Aí eu tive que sair procurando. Fui para as embaixadas todas procurando. Só na embaixada da Índia foi que eu fui com um indiano que era pai de um aluno da academia. Eu cheguei lá e emprestaram cada livro desse tamanho assim para nós. E ele me ajudou traduzindo lá para a gente fazer a história que hoje existe. Hoje a história do jiu-jitsu é por causa do que está nos livros da Índia. Porque na China, eles ficavam puxando brasa para o Kung Fu. No Japão, na embaixada do Japão, eu sabia mais do Japão do que os caras. Então, só na Índia mesmo que ajudou. E é uma história bonita, se você vê. Como que o jiu-jitsu chegou no Brasil, como o jiu-jitsu foi distribuído no mundo. É bonito demais. É filosófico, entendeu? Dá para você ficar emocionado. Você vê, no dia 5 de outubro de 1786, um homem chamado Matthew Perry, que era um comodoro americano, foi com uma esquadra americana para o Japão. E ele, com os canhões, abriu os portos japoneses amigavelmente, né? Lá. Amigavelmente, entre parênteses. E aí ele chegou lá e quando viram aqueles americanos daquele tamanho, eles ficaram com medo e esconderam o jiu-jitsu. Pegou todos os grandes mestres de jiu-jitsu que tinha na época, mandou todo mundo para a montanha de Kosen. Você vê até hoje, o próprio Nagashima não falava jiu-jitsu, falava judô de Kosen. Entendeu? Que é oriundo de lá. E aí, o imperador mandou esconder o jiu-jitsu. Na época, quando o Jigoro Kano botou
o judô, o nome era Jiu-Jitsu para inglês ver. Depois chamou Jiu-Jitsu de canoa. Em 1882 é que virou judô, com a fundação da Kodokan. Entendeu? A história é muito bonita, cara, bonita. E tem pessoas que hoje a gente não fala neles, que, do passado, mas é bacana demais. Nós tivemos um cara, o apelido dele era Zeca. Esse cara era filho do Marechal Floriano. Era José Floriano Filho. Marechal do Esporte, Floriano Peixoto. Foi um grande lutador, mesmo. Lutou boxe, lutou greco-romana. Dizem as más línguas que lutou até jiu-jitsu também. É aluno de japonês. E aí, jiu-jitsu japonês, claro. Porque o jiu-jitsu brasileiro, Brasília Jiu-Jitsu, é do Hélio Gris. Eu sou testemunha ocular disso. Entendeu? Bom. Muito obrigado. Uma honra. Luiz, fala um pouco da sua página também para a gente encerrar. Como é que o pessoal conhece a sua página? Qual que é o intuito dela? Fale um pouco para a gente. Sobre o quê? Não, eu criei essa página justamente para falar sobre as origens do jiu-jitsu, sobre os estilos, sobre fazer um trabalho de resgate histórico, falando dos principais expoentes. Olha, toda luta é boa. Se eu disser que essa aqui é melhor do que a outra, todas são oriundas do jiu-jitsu, que é o mais antigo. Foi a primeira arte marcial. Mas todas elas são partes do jiu-jitsu, mas são boas. Cara. Senão não teria feito karatê, não teria feito kung fu, aikido, aikijitsu, que na minha época não chamava aikido, chamava aikijitsu, que é uma parte do jiu-jitsu. Mas tudo é formidável, cara. Você vê, o aikijitsu são as torções do jiu-jitsu. O karatê é a parte traumática do jiu-jitsu, a temijitsu. Nem vai por aí afora. Se eu for contando tudo, a gente vai passar a noite aqui. Sabia? Então, na hora que vocês quiserem alguma dúvida, pode me perguntar que eu estou aí para falar. Com certeza, mas 1h30 de live, né? Uma honra ter conversado com você. O canal já está com quase 350 entrevistas com vários dos maiores gigantes da história das artes marciais, e você foi mais um, você que escreveu e participou ali de um momento muito bonito da história das artes marciais, né? A convivência ali com um gigante, o grande mestre Hélio Gracie. Agradeço a sua neta aí por ter ajudado a gente a fazer essa live. Muito obrigado aí para ela. Manda um abração, manda um abraço aí para ela. E, mestre, fica aí agora o espaço, né, para você. Espero que você tenha gostado da live, das minhas perguntas, das perguntas do Luiz. Foi 1h30 que passou rápido, foi uma honra para a gente. Fica aqui o espaço para você deixar o seu recado final. Fala sobre o que o senhor quiser, qualquer assunto. Deixa aí o seu recado final, mestre. Eu tenho uma frase que eu falo sempre, que para mim é a melhor frase que tem para decidir você no jiu-jitsu. You come for talk or to talk or to train. Você veio para conversar ou para treinar. Entendeu? Então, quando eu estou dando um seminário, quando o pessoal começa a perguntar muito, eu falo, pessoal, você vieram aqui para conversar ou para treinar? Então, essa é a frase. O que você tem que fazer é treinar. Você quer ser bom? Treina. Eu fiz um seminário na Alemanha uma vez, tinha 250 caras dentro do ginásio. E tinha uma coisa incrível que eu fiquei impressionado. Estava o globo terrestre aqui e um cabo de aço estendido até a Lua. E tinha um cara equilibrista com aquela vara na mão andando em cima do cabo de aço em direção à Lua, da Terra para a Lua. E estava escrito em alemão. Eu não sei alemão. Aí perguntei para o cara o que quer dizer ali. Nada é impossível quando existe treinamento. Nada é impossível quando existe treinamento. Entendeu? Então, você quer ser bom? Treina. Você quer ter alegria na vida? Entrega seu coração a Jesus. É a única maneira de você se dar bem. Joelho no chão, conversar com ele. Toda vez que você for fazer alguma coisa, na minha academia, antes de treinar, todo mundo se ajoelha e faz uma oração para evitar que tenha acidente.
coisa rara acontecer alguma coisa. Entendeu? Porque Deus está junto. Você viu a história desse menininho de 5 anos que estava lá na Turquia, debaixo dos escombros? Ficou 100 e tantas horas debaixo dos escombros. Quando começaram a tirar as coisas e acharam o menino, que o repórter perguntou para ele: você não ficou com fome, nem com sede? Ele falou: não. Mas como você não ficou? Tinha uma pessoa vestida de branco que todo dia vinha aqui e me dava água e comida. Tens alguma dúvida? Lá na Turquia, o garoto não é cristão, não, ele é. Mas Deus não desampara ninguém. Todo mundo acha que Deus botou você no mundo, que você se vira. Não é, não. Ele está ali junto com você em tudo. Por isso que é bom você orar e pedir ajuda dele, porque está tudo certo. Para mim, dá tudo certo. O exemplo que eu dou é esse, dá tudo certo. Só salvar a minha vida, ele já salvou umas 40 vezes. Eu fui polícia durante 40 anos do Rio de Janeiro. Só tiro já levei 11. Estou aqui vivo. Já tive 9 infartos. Já fiz 20 angioplastia. E estou aqui vivo. Perfeito, sem nenhuma sequela nem nada. Por quê? Porque todo dia eu boto meu joelho no chão. Todo dia. Às vezes eu oro 5, 6, 10 vezes por dia. Se tem uma coisa boa, eu agradeço. Se tem uma coisa ruim, eu peço ajuda. Entendeu? É assim que eu vivo. Esse é o meu mensagem. Aprende. Sensacional mesmo. Peço o pessoal se inscrever aqui no canal MMA Debate. Uma honra, mestre. Fica com Deus. Agradeço a sua neta aí. Foi uma honra pra gente. Cara, tá agradecendo você, filha. Obrigada. Já que eles verem a tua cara, chega aqui. Minha neta tem 15 anos. Um abraço para ela aí, mestre. E tentando a jiu-jitsu, é feroz ela, hein? Ai. Um abraço aí para ela. Seu avô é um ícone, né? Muito bom aí. Com certeza você tem muito orgulho do avô que você tem, né? Muito, 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 muito. Opa. Essa aí foi para fechar com chave de ouro. Fica com Deus, mestre. Um abraço para vocês. Bem, vocês também. E antes que eu me esqueça, muito obrigado, porque eu posso ser qualquer coisa que vocês falem, mas essa oportunidade é muito boa. O teu pessoal, talvez pessoas que não ouviram essas histórias nem nada, e é muito importante que, especialmente quem é jiu-jiteiro, saiba as origens, porque não adianta você procurar lá na copa das árvores, você tem que procurar na raiz. A raiz é que sustenta a árvore. Se não fosse esse povo antigo todo junto, vocês não iam ter juízo. Já está praticando jiu-jitsu japonês até hoje. Certo? Meus respeitos. Um abraço. Obrigado. Eu que te agradeço.